Meus amados irmãos, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu já estou vendo uma presença maravilhosa aqui nesse lugar. Irmãos, eu estou feliz com vocês aqui, né? Nós estamos batalhando, os dias não é fácil, os dias não está sendo fácil, mas Deus tem sido conosco, né? Porque se Deus não fosse conosco, nós estaria aqui. E eu, antes de eu trazer a palavra, eu quero apresentar aqui conosco. Eu tenho uma honra, tenho uma alegria de ter o nosso querido pastor Kézio, esse homem aí, com todo bancoso, a sua digníssima esposa, né? Está aqui também, ó, o Kézio, a Cristiane, né, que é a esposa. Está também a Stephanie, é isso? Gabriel e Otávio. Gabriela e o Otávio. E ali também o Paulo, nosso irmão Paulo, né? Se junta aí, arrastou a turma para cá, né? Paulo é uma benção, irmão. E aqui, irmãos, o pastor Kézio, ele é vizinho nosso, fica 900 quilômetros aqui na casa dele, né, Kézio? Mais ou menos isso. Paulo, quem sabe que vai toda semana para lá? E ele hoje veio honrar Deus junto com a gente lá de Goiânia. E a gente tem uma alegria muito grande ver vocês aqui. O pastor Kézio nós conhecemos há muitos anos atrás, né? E é uma honra ter vocês aqui com a gente, tá? A família também, é uma honra. Os irmãos todos visitando que não pegam o seu nome, é uma honra ter vocês aqui com a gente, tá bom? Como que nós vamos receber, irmãos? A família aqui toda, aqui, ó, como? Seja bem-vindos, volte sempre, traga mais gente. E eu tenho uma boa notícia para vocês. O pastor Kézio vai ficar aqui 10 dias. Nós vamos estar aproveitando aí para nós tacar fogo aí. Hoje o culto está bem corrido, pastor Kézio. Está um projeto da Santa Ceia, mas a gente vai dar conta para você pregando nos terra com a gente. Tá bom? Irmãos, Elias, coloca como Jesus acalma a tempestade, São Marcos. Jesus acalma a tempestade. 8:23 é hoje. Eu estou com a mensagem que eu vou falar para vocês, mas o versículo que eu vou finalizar, ele está no livro de Coríntios. Mas eu quero que os irmãos vejam. Colocou, né? Irmãos, eu sou. O Deus vai preparando para nós ganhar tempo. E os meninos aqui, o bicho eu também falaram assim, pastor, não tem que parar para orar certo, né? Ao lado, né? Ela fica autorizada, né? 8:23. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou e repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou calmo, puro, e os homens ficaram perplexos, perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse? Quem é esse que sem pecado condenou? Você é boa, né? Senta aí, queridos, obrigado. Quem é esse? Maravilha, né, Paulo? Quem é esse? Irmão, a Bíblia diz que eles ficaram perplexos. E eu quero agora fazer um negócio aqui. Eu quero que vocês, irmãos, nós estamos trabalhando, nós estamos organizando, nós estamos cobrando, nós estamos apertando, mas é tudo para o bem da igreja. Tudo para o bem da igreja.
tudo para o crescimento. Irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês. Deus, o próprio Deus, Ele permite a dificuldade para aumentar a nossa fé. Como ali você viu, né? E a dificuldade, irmãos, ela nos deixa nós mais fortes, ela nos deixa nós mais com a fé maior. Porque se você não tem uma dificuldade, vai ser tudo de maravilha, não tem graça. Eu sempre ensino aqui para os meninos, de manhã, que nós faz a campanha, e eu falo para ele: se eu chegar na casa do irmão hoje, vou falar do P. Se eu chegar na casa do P hoje com a cesta básica, o P vai falar assim: se for o jogo, mais ainda, porque o jogo está cheio de dinheiro, não está escondido na dele. Chegar com a cesta básica, né, coitado? Você vai, pastor, eu estou tendo bastante, a minha Maria está alegre. Não precisa dessa cesta básica. Agora, se irmão, você está lá fazendo a janta e acaba o sal, que é uma coisa insignificante. Você fala: meu Deus, como que eu vou levar minha marmita amanhã para o serviço? Acabou o sal. Aí você fala: Deus, como que eu vou fazer? Prepara o sal. E eu chego na sua casa assim, ó: ô Pedro, fala, pastor, eu estava em casa e Deus mandou trazer seja um copo de sal, irmão. Você vai glorificar e pular, dizer: Deus é verdadeiro, não é? Para você ver, por isso que a dificuldade faz você adorar o nome dele. Então, se você está passando por, começa a adorar ele, porque a bênção está chegando aí. Por quê, pastor? A minha Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem a alegria. Eu não sei o tempo que você está chorando, mas eu sei o tempo que Deus vai chegar para vir ao teu socorro e dizer: acaba a tempestade, porque eu estou no controle. Eu estou no controle. E essa dificuldade, irmãos, não é para vergonha, não. Não é para te jogar você lá para baixo, não. É para revelar o poder do seu Deus. Porque que graça teria, né, Paulo? Se nós não tivéssemos o poder de Deus. Quando Marta estava lá que Lázaro morreu, Jesus chega no livro de 11:40. Ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas por isso que eu vim. Porque Marta, isso aí é para a glória. Aí ele disse assim: Marta, se você crer, você vê a glória do meu Deus, você vê o poder. E essa morte aí não é para seu filho, não. É para que o nome do Filho de Deus seja glorificado. Você já está sentindo a presença dele aí? Eu estou sentindo a presença dele. Ele está aqui na casa, igreja. Ele está presente, irmãos. Irmãos, eu sempre falo para os meninos que eu trato vocês como meninos carinhosamente, sempre, né? E eu trato eles e falo assim: gente, vamos fazer a obra do mestre, porque o mestre não fica devendo nada a ninguém. Não fica, irmãos. Faça e faça com zelo. Porque a Bíblia diz que maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente, é maldito. Mas aquele que faz a vontade. Deus disse para Samuel, para Eli, está no livro de Samuel, para Eli, eu honro os que me honram. Irmãos, você pode ver, Neemias, ele chorou, quando ele foi levar o vinho para o rei, ele estava chorando. Mas Deus falou assim: você pode chorar, mas eu vou mostrar para você o meu poder. E ele trabalhou no coração do rei, e o rei falou: por que você está aqui? Por que você está com esse cara? Aí ele contou a história da cidade dele, estava lá em ruína, em problema. Aí ele tinha um problema, falou: não, vai chorar mais não, eu vou providenciar para você, eu vou providenciar madeira, eu vou providenciar ouro, eu vou providenciar um navio, eu vou providenciar soldado, eu vou. E aí no caminho eles vão roubar. Sabe por quê? Porque Deus estava no controle. Ei, quem é esse que até o vento de mar obedece? Ele está aqui na casa.
Eu queria, assim, falar uma coisa rápida que eu ia falar, mas já entrei no manto, né? Então eu ia falar para vocês que nós estamos fazendo, irmãos, a festa da igreja unificada. E a gente está trabalhando ali. E agora, alguns irmãos falaram: pastor, eu queria fazer a camisa, mas não deu tempo, mas agora eu já comecei cabreiro, já conversei com o Iago, e nós estamos preparando o mais rápido possível, porque, para começar, quanto mais camisa a gente fizer, sai mais barato, e vai ser muito bonito. Pastor, vai cá, irmão, Deus vai preparar para você. Pastor, vai preparar, vai. Eu vou contar aqui rapidinho. Eu fui levar o dono na sexta-feira, na quinta-feira da Mocó, e quando eu voltei, eu falei: não, vamos fazer uma visita. Ele: vamos, depois do culto. Fomos, chegamos lá. A irmã pegou e falou assim: pastor, o senhor está com essa tosse aí? Eu falei: tô. Falei assim: eu vou te dar um xarope que eu comprei, não, que vale 50 conto. E eu dei R$2, só que eu tinha, eu dei R$2 lá na igreja. Eu falei: Deus, é o que eu tenho, eu vou dar para a igreja. Vou trazer o dono uma alegria, não vou cobrar nada para ele, e eu vou fazer algo, porque quando eu faço para Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém. Cheguei lá e quando mandou te dar um xarope, falou: pastor, o Espírito Santo mandou te dar R$100 também. Eu falei: perdeu o Senhor. Aí quando foi no outro dia, eu fui visitar outra pessoa. Ela está aqui, a pessoa, né? A gente só conta a bênção, né, irmão? Aí quando eu fui lá, aí eu estava visitando a pessoa, fiz a oração, e eu tinha dado quanto? R$2. Quem plantou, eu ganhei 50, né? Cada um ganhei 100, ganhei 100%, irmão. Aí eu disse lá, quando nós ia saindo, pastor Alexandre estava mais eu. Ele viu: pastor, eu não estou contando história aqui não. A pessoa falou: pastor, não, espera um pouquinho aí. Eu falei: espero. Ele falou assim, foi lá e voltou e falou: o Espírito Santo mandou te dar R$100. Eu tinha dado quanto, irmão? R$2. Olha quando ele me devolveu. Por isso que eu falo assim: Deus não fica devendo nada a ninguém, porque Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono de tudo. Se você crê, irmão, faça a obra dele, e você vai ver que não vai voltar nada. Eu profetizo. Põe a mão assim, olha para assim. Eu profetizo na vida de vocês aqui o melhor carro da cidade, a melhor bateria da cidade, a melhor casa da cidade. Receba aí, porque, meu Deus, eu estou abençoando nessa noite. O Satanás fica lendo as pobres, mas pobre é ele, pô, é miserável, pobre nu, que nem a casa dele ele tem mais, que está lá morando até onde que Jesus vai tomar dele também. Vocês são próximos, querido. A Bíblia diz que sou o meu melhor da terra, não eu posso nessa noite. E eu sou o sacerdote que o Senhor me consagrou para esta casa. E quando eu caí aqui minha plateia não, e nem brilhando, né? O Senhor me falou comigo quando eu era criança, que eu ia ser pastor. Senhor, antes eu nem conhecer Ele já me deu em visão. E hoje eu estou aqui, e o Senhor me disse: eu te coloquei nessa cidade para dar sol ao teu povo. Então eu profetizo nessa noite: irmão, a enfermidade vai embora, o demônio vai embora, a doença vai embora, porque eu creio no Deus vivo. Se você vê o culto de manhã aqui, irmão, hoje, pastor Fernandinho, o Senhor se fez presente de uma forma tão linda de manhã aqui. A Raquel, né? A Jéssica. Vai lembrando aí o santo que dirigiu nessa prescrição. Foi coisa linda, não foi, Senhor? Deus está conosco hoje. Então, irmãos, ajude. Uma vez os irmãos cobram tanto: pastor, nós temos que ser mais humildes, mas não é, não. Pastor, pastor, não é fulano. Não, irmão, não está fazendo a obra. A Brina não está fazendo a obra para ela. Pastor, não está fazendo a obra para ele. Não, irmão, nós estamos fazendo a obra para quem? Para Deus, é para o Senhor. Não vamos ajudar, irmão. Põe ali quando acabou o culto, procura a Brina. Brina, faz a camisa para mim. Pastor, mas por que o senhor não dá? Porque a bênção não vem sobre você, é como diz o líder povo. Porque você compra a camisa, Deus. Não, o que eu falei no monte? Eu falei no monte assim: vocês dão essa hora para Deus. O dia de você amanhã vai ser um dia de paz, de gozo, de alegria. E
ligaram para nós. E eu fui no casamento, eu ia evangelizar. Vamos evangelizar, vamos. Aí eu tinha casa, vamos passar no casamento primeiro para orar no cartão, abençoar eles. Vamos. Chegamos lá, abençoamos no cartório. O rapaz falou, pastor, nós alugamos uma chácara. Vai ter churrasco, vai ter bolo, vai ter coisa, vamos para lá. E eu fiz aquele jeito assim, rapaz, não sei, vamos embora. Eu olhei para os meninos, falei, eu não tenho lá fazer não. Aí eles falaram assim, pastor, o senhor nunca chega no Santos, só fica na serra. E eu falei, eu fico com aquele povo, meu Deus, que me parou, irmão. Nós ficamos mais lá, comendo churrasco, comendo bolo. Ninguém me parou, não vai ser sentado. Porque onde é profetizado nessa noite, irmão. Se você crê, você vai levar a pobreza, porque quem é esse? Ele está aqui nessa noite para fazer o mar, para fazer a Bíblia estar calmada. A Darlene, ela disse para mim, pastor, profetiza hoje de novo, porque ontem, no dia que o senhor falou que eu fui embora para casa, não senti todo mundo, trabalhei igual, pastor, olha, e hoje, no dia que o senhor me profetizou, eu fiquei o dia inteiro, mas eu falei, eu vou profetizar, né? Vai ser outra vez. Outra vez que vocês viram que eu estava contando aqui, irmãos, eu gosto de falar, que Deus é conosco. Nós estávamos indo para Poço Fundo, eu, Alexandre, a Yasmin, e os dois pequenos. E a Paloma tinha sido internada. Peraí, segura aí. Então, eu concluí aqui da lei. Irmão, vamos ajudar o nosso congresso. É nosso, não é da lei. É nosso. Vai ser lindo, vai ser top, tá bom? E o dia que você fala, pastor, não esquece de falar do culto de manhã. Não esqueça de vir no estudo de manhã também, né? Está sendo uma vez. Amado, agora vou com uma palavra. Vocês entenderam, né? E nós estávamos indo para Pouso Alegre, chegando em Pouso Alegre, em Poço Fundo. O Ronaldinho, irmãos, a André contou aquela não torcia, mas é duro. O Heitor chegou para mim, o Heitor estava o Mateus, da Gabi, né, Gabi? Quando ela foi ser internada, e Deus falou para eu falar para ela ficar em paz, que Deus estava no controle. Quando ela foi internada, que ela saiu, pensa dele, pastor Guedes, a gente é homem, Paulão, a gente é homem, está aqui o nosso irmão, a gente é homem, os homens é mais coração dele, mas as mulheres é mais coração homem. Tá, eu estou vendo a Índia, o filhinho dela, eu estou vendo a Yasmin, a filhinha dele, eu estou vendo ali a coisa com a menina, vocês têm filho, irmãos, pensa essa hora, é dura ou não é? Ela pegou o filhinho dela de manhã, o Heitor está ali, ele contou para eles, pai, eu me queria, eu não queria. Quando ela abraçou o Gabriel, que é o pequenininho, abraçou ele, deixou, começou a chorar. Na mente dela, dizendo, eu não vou voltar mais. Possa ser que eu não te deixe mais. Mas o Deus de Israel estava lá no controle para acalmar essa tempestade. Se eu não, igreja, e ela chorando, abraçou aquela criança, despedindo da criança. Oh, irmão, mas o Deus de Israel estava lá. E quando ela saiu, chegou no hospital, ela deu a Cristo a André voltou para você, Deus usou a enfermeira e disse para ela que não era para ele que estava no controle, que era para a glória dele aquela cirurgia. E ela foi, o médico falou para ela que ia falar e o braço não movia. E Deus preparou tanto isso aqui, justo no dia, aliás, que mais uma vez chamou eu para nós ir lá para Poço Fundo. E na volta, vocês, se eu for deixar até onde eu quero chegar. Quando eu cheguei lá, aliás, ele falou, pastor, nós estamos chegando aqui já. Aí ele falou assim, eu estou agoniado, estou vendo tanta gente morrendo aqui. E prepararam uma sala de cirurgia, uma sala lá no UTI para ela. E eu falei, fala para ela que não vai acontecer nada, porque o Deus de Israel, o Jesus está lá no controle. E quando ele chegou lá, irmão, quando nós chegamos lá, 10 minutos, olha aí para você ver, 10 minutos, quando eu cheguei lá, a Yasmin falou, pastor, o Ronaldinho falou que ela já chegou no quarto, ela estava na sala, e eu falei, voltei, Deus falou, não, meu céu está chegando aí, rapaz. Aí eu cheguei lá, irmão,
fiz uma oração, fiz um vídeo, orei por ela, ela disse assim, pastor, falei, oi. Ela falou assim, olha para o meu braço. Eu falei, o que está acontecendo? Os médicos falaram que eu não ia mover, eu já estou mexendo ele. Ei, quem é esse, igreja? Quem é esse? É que acalma a tempestade, é que manda a enfermidade embora, ele está aqui nessa noite. Pegar no monte. Aí o Ronaldinho estava lá e falou assim, pai, os médicos falaram que se sair lá para segunda-feira, que vai dar alta para ela. Irmão, como assim o dia que cortou o pescoço aqui? Ela cortou assim, ó. Não era para ter, então cuidado. No outro dia ela já levantou. Aí eu falei, cheguei no monte e eu falei, nós choramos lá, né? Quando você estava no monte comigo, falei, vamos chorar e vamos profetizar. Irmão, porque tem gente que só profetiza coisa ruim, tá doido? E pastores que pregam falando que vai ser, não prega, eu prego só bênção, porque eu prego um Deus de vitória, e a palavra nossa tem poder, tem ou não tem? Para me corrigir, nós corrige, mas nós te abençoa, nós abençoa também. E eu falei, porque irmão, vamos profetizar, que amanhã, sábado, ela vai estar de volta na casa dela. Aí nós profetizou o Senhor Jesus para a cordel dele, carimbou, pastor. E aí o que aconteceu? Quando eu acordei de manhã, eu vi a mensagem daí dizendo assim, a paloma já teve alta, e eu estou levando ela de volta para casa. Nós profetizamos, e Jesus cumpriu, igreja. Era para ela ter alta, que ela para sair na segunda. Jesus fez para sair buscando, qual era o desejo do meu coração, ele cumpriu. Você deseja alguma coisa aí? Toma posse nessa noite, toma posse, porque o mesmo Jesus está aqui nessa noite. Sinta a presença dele, sinta a presença dele, vai sentir a presença dele. Irmãos, não deixe os pensamentos ruins para ser coisa boa. E você vai ver que você vai sair daqui feito assim. Você vai sair assim. Quem é esse? Tu vai admirar e ver o que ele está fazendo. Jesus está operando, Jesus está fazendo cura, Jesus está abrindo porta. Irmãos, tem pessoa, e eu estava pesquisando a respeito de Jesus. Hoje é a nossa Santa Ceia. Eu estava pesquisando a respeito de Jesus. E falando, eu vou falar para vocês as dificuldades, tá? Depois você toca para mim, Romanos, Coríntios, capítulo 15, versículo 14, que é o que eu vou finalizar com esse versículo. Então, irmãos, hoje é a Santa Ceia do Senhor. E você já ouviu, né, que Jesus, tem pessoas que não acreditam em Jesus, correto? Por exemplo, o povo de Israel, ele não acredita. Pastor, mas eu vou pregar Jesus, que ele morreu pelos pecados da humanidade, né? Mas teve outros homens que morreram também, pastor. Teve muitos homens, irmão missionário, que morreram na cruz. Os judeus falam isso para nós. Vai se preparando porque nós vamos abrir a igreja lá, em nome de Jesus. Vai se preparando que nós vamos lá, porque eles falaram que o filho dele nasceu lá nos Estados Unidos. Nós vamos abrir a igreja lá também. Vamos começar a enrolar a língua aí, né? Aprender igual aquele rapaz que aprendeu no rádio, né? Falar inglês. Irmãos, agora eu falo para você, Jesus, pastor, morrer na cruz. Os judeus falam que os pais dele morreram naquela coisa do Hitler lá. Muitos morreram para salvar os outros. E não era o Messias. Os judeus dizem isso para nós. Pastor, se você vai no Brasil, o Tiradentes morreu enforcado
querendo revolucionar. E a diferença, pastor? E uma outra coisa, irmãos. Vocês estão ouvindo na internet que eu falei que a semana passada, que Jesus não ama o povo, que Deus não ama o povo, só por causa daquele terremoto lá na Venezuela. E eu provei para eles que isso não tem culpa, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver, o erro foi nosso. Primeiro que Deus deu a terra para nós e nós demos para o diabo. A Bíblia diz que nós entregamos na mão do diabo. E hoje ele toma conta. O livro de Isaías, capítulo 14, e ele fala assim: cadê aquele? Vai chegar o dia que Deus vai dizer: cadê aquele que assolava as nações, que estremecia a terra, que matava e destruía? Cadê aquele que levava o povo a cativeiro para ser cativo e não voltava mais vivo? Cadê aquele que o povo estremecia? Cadê ele? Porque ele foi querer subir às alturas acima, mas o Senhor jogou ele para mais baixo. E aí hoje a terra está na mão dele. A Bíblia diz que o mundo está na mão do maligno. Ele está fazendo isso. A destruição de João 10 e 10. O diabo veio roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para dar vida, e vida em abundância. Pastor, mas o senhor não falou de Jesus. O senhor não provou que Jesus é o Messias. O que tem a ver? Os outros morreram, pastor? Não. A diferença, irmãos, qual é, pastor? Não. Qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença é essa: que muitos morreram na cruz, mas o nosso Jesus foi diferente. Como? Na hora, irmão, que ele está de braços abertos, na hora que ele, a Bíblia diz que ninguém tirou a vida dele, que ele mesmo a deu. Enquanto ele não entregou, ninguém podia matar ele. Mas quando ele disse: Pai, está tudo consumado, recebe o meu Espírito. O que aconteceu, pastor? A Bíblia diz, irmãos, olha, primeiro ponto, a Bíblia diz que o sol, eu vou falar na língua do sol, tá? Agora, vou falar na língua dele. O sol olhou assim e falou assim: o quê? Estão matando o meu Criador? Eu não vou brilhar, eu vou voltar para recolher. E ele não brilhou naquela hora, irmão. Pastor, mas o quê? A terra falou assim: não, estão matando meu Criador, eu não vou aceitar isso não, eu vou protestar, agora eu vou estremecer. E o tempo, pastor? O tempo diz assim: eu também não vou aguentar, eu vou fechar. E a Bíblia diz que houve escuridão, houve treva naquela noite, houve terremoto, que até os mortos, irmãos, vocês sabiam disso? Até os mortos ressuscitaram naquele dia. A natureza falando quem era ele. Pastor, pastor. Agora outra coisa, irmão, não estou falando que os homens é mentiroso, pelo amor de Deus. Hoje as mulheres vão ficar felizes, mas não estou falando que vocês é mentiroso. Mas o homem, ele segura. Se ele falar alguma coisa, irmão, a pessoa pode tomar ele segura até o final, né? A mulher não, a mulher é sincera. A mulher ela não segura. Se ela lembra, ela tente mentir, mas é pouco tempo, ela já entrega. Por isso que Jesus pegou e escolheu as mulheres para ele ressuscitar. Porque não tinha como dizer que a mulher estava mentindo, pastor. Não tinha. Que as mulheres não é de inventar. Agora o homem tem um jogo político, correto? Mas a mulher não. Deus falou: vou escolher a mulher que é para ela mesma esse cara, que eles vão falar que eu comprei ninguém, que as mulheres não sabem. Olha, depois, olha. E depois, pastor, não. Ela vai lá e vê, irmãos, Jesus ressuscitado. E outra coisa, pastor, o que mais? Irmãos, para provar que o nosso Jesus é real, que eles estão falando aí que os outros morreram, mas de nosso Deus, nosso Jesus, quem é esse? Ele é diferente. Por que, pastor, não ele é diferente? Sabe por quê, querido? Porque quando ele estava lá, os apóstolos, lá dentro da casa, ele entra lá dentro e mostra para comer, né? Você está falando que eu não ressuscitei?
você não acredita. Vê que sou eu mesmo também. Põe a mão aqui, ó. Põe a mão aqui do lado também. Pela assim, tá aqui escuro aqui, ó. Aí como é disse, Senhor meu e Deus meu. O homem que negou ele, irmãos. Que pastor Dom Pedro? Nega ele na hora. Você acha, irmão? Uma hora ele nega e depois ele se entrega para morrer pelo próprio homem que ele negou? Se não é verdade? Pastor, e o senhor aqueles homens deixava morrer de Estevão? Quando Estevão começa a pregar, que ele olha e ele vê, ele começa a falar da história de Jesus, e o povo falou: esse homem brilha, o rosto dele brilha como o rosto de um anjo, e começaram a dar na pedra dele. Ele olha para o céu e ele diz assim: eis que eu vejo os céus abertos e vejo o Filho de Deus em pé à direita de Deus. Quem é esse, pastor? Não, é o nosso Jesus. E depois, pastor, não. E depois ele ressuscita. E depois o que ele faz? Irmãos, ele chama 500 pessoas. Não era um, pastor. Não era um, irmãos. Não era um, Zé. Era 500 pessoas para provar que ele não era mais um que tinha morrido na cruz, mas era o nosso Salvador. E quando ele fala: pastor, não, pensa bem, 500 pessoas, todo mundo reunido, e você olha assim, Paulão, Jesus aqui, e ele vai fazendo assim, ó, e eu não segui o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos morados. Agora eu vou lá preparar um lugar, porque tem a igreja lá de onde o Senhor está me esperando. Eu vou voltar para buscar eles também, e eu vou subir. E aí, quando eu chegar lá, eu vou preparar. Depois eu volto para buscar vocês, para onde eu estiver, vocês estejam também. O pastor Fernando me falou que algumas coisas lá em Jerusalém, as coisas eram de ouro, mas lá no céu não, lá no céu é as ruas que é de ouro, lá no céu é a única de jaspe, o mar é de cristal. E Jesus foi subir: vou preparar para vocês, viu? Pode ficar tranquilo aí. E ele foi lá, fica bem. Jesus foi subindo e deixando ele, e se apalma. É o que está escrito aqui, ó: se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa pregação, como também inútil será a nossa fé, se Cristo não ressuscitou. Então vai viver.